Condução professor. Rodeio, pessoal. Presidente da frente, prestar atenção aqui. Onde a gente parou, Mauro? Na 10. Qual que é a pergunta? Explique as grandes navegações. Explique as grandes navegações. O que foi as grandes navegações? Vocês lembram? É aquele negócio de português. Também. Também? As grandes navegações foi a expansão marítima, né? Empreendida pela Europa. O princípio inicial era chegar às Índias Orientais, mas no caminho acabaram descobrindo por alguns brincando a América, né? O país pioneiro na expansão marítima foi Portugal. Portugal começa a sua expansão marítima contornando o périplo africano. Até que Portugal consegue chegar nas Índias Orientais. Quem é o navegador que vai conseguir contornar a África e chegar na Índia? O primeiro português a fazer isso? Seu Mário, você não estava lá, você ia foto, viu, seu vagabundo? Vagabundo não. Se eu ficar aqui para ver essa chave. Tá de boa. Tem ninguém lá mesmo? Era ele lá? É ele lá. É. São duas pessoas, tem um dono da bilocação. Não, eu então vou lá dar aula pra você, Pedro. Então, o primeiro a contornar o périplo africano, quem foi? Nem eu sei, eu perdi em cada aula. A única vez que ele foi primeiro na história, né? Realmente ele anda frequentando aí divisões subalternas no futebol brasileiro. Está muito mal esse ano. A torcida tá puta. Minha namorada torce para ele. O time, né? É Corinthians mesmo. Meu português a contornar o périplo africano foi o Vasco. Todo mundo tá ruim, Não falou, A única vez que foi primeiro foi aqui, né? Contornar o périplo africano, chegou nas Índias, encheu os navios de especiarias, voltou para a Europa, para Portugal. Chegou lá, o rei de Portugal ficou tão feliz que deu um título para ele: vice-rei das Índias Orientais. Desde então o Vasco passou a ser vice, né? Principalmente o Flamengo. Que isso, Flamengo não tem como não. O Flamengo é vice do Flamengo desde 87, né? São aí quase 40 anos consecutivos sem ganhar uma final do Flamengo. Depois outro país aí também que vai atuar na expansão marítima, nas grandes navegações, nesse início aí de colonialismo, foi a A Espanha, com o navegador italiano, o Cristóvão Colombo, vai chegar na América em 1492. No dia 12 de outubro de 1492, Cristóvão Colombo descobriu ou começou a invasão da América por parte dos europeus. Esse faz as grandes navegações, o início dela, né? Começa com uma busca de uma nova rota para as Índias Orientais, porque depois da queda de Constantinopla, os portos ali, ou a travessia para o Oriente, que partia geralmente da Itália, Florença, de Veneza, de outras cidades italianas ali, essa rota por dentro, ela estava meio complicada, porque os muçulmanos, os turco-otomanos, estavam controlando aquela rota. Eles começaram a buscar outras rotas. Portugal foi pioneiro nesse processo, depois da Espanha, e aí acabam descobrindo ou invadindo a América. Próxima questão.
Liga a reforma protestante. Reforma protestante. O que foi a reforma protestante? Vocês lembram? Não. Tem início em 1517. Com quem? A reforma protestante é no campo da religião, né? Na reforma protestante, em 1517, nós temos Martinho Lutero. Martinho Lutero fixou na igreja de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses contra quem? Contra a igreja católica. Essas 95 teses contra a igreja católica estavam envolvidas aí em algumas questões que Martinho Lutero defendia, como sola fide. Ou seja, só a fé salva. Não são as boas obras que salvam. O que salva é a fé. Fé em Jesus Cristo. Para a Igreja Católica, a fé e as obras salvam. Inclusive é possível ser salvo só com as obras. Por exemplo, se você não tiver conhecido Jesus, como é que você vai ser julgado? Você nunca ouviu falar de Jesus. Será que você vai ser condenado por não ter ouvido falar de Jesus? Você vai para o inferno? Na Igreja Católica, uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, há a possibilidade de ela ser salva, porque há algo natural em nós, seres humanos, um direito natural, uma função natural para o bem, para saber ou compreender o que é certo e errado. E aí vão ser suas obras que vão te salvar, mesmo você não tendo fé em Jesus Cristo. Sola fide, sola escritura. Ou seja, só a Bíblia é a fonte da fé. Para a Igreja Católica, há 3 pilares da fé. É a Bíblia, a palavra de Deus, a tradição da Igreja e o magistério. Quando a Igreja se reúne, os bispos aqui. A Escritura é uma fonte da fé, ou da tradição, que remonta aos apóstolos e que a Igreja preserva essa tradição. E outra é o magistério, que são os bispos da Igreja. Quando se reúnem, eles podem definir coisas relacionadas à matéria de fé e moral. Ou seja, sobre tudo que nós devemos acreditar e sobre como nós devemos nos comportar. São os 3 pilares da Igreja Católica. Mas, da Reforma Protestante, de Martinho Lutero, o único pilar do protestantismo é a mão. E cada pessoa, inspirada pelo Espírito Santo, pode individualmente interpretar a Bíblia. Cada cabeça uma sentença. Ou seja, cada um pode livremente ler e interpretar a Bíblia, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo. Outra coisa que Martinho Lutero vai criticar nas 95 teses, a venda de indulgências. A Igreja Católica praticava a venda de indulgência. O que é indulgência? É o perdão dos pecados. Se você ajudasse financeiramente a igreja, ela perdoava os seus pecados. Tinha indulgência parcial e indulgência plenária. Parcial, você tem o perdão dos seus pecadinhos. Plenária é o perdão de todos os pecados, inclusive aí os graves.
Martin Lutero também criticava a venda de indulgências. E hoje, tem muita igreja protestante que pratica a venda de indulgências. Vende terreno no céu. Se você pagar, você vai garantir o seu lugar lá. O dízimo ali, a oferta, comprar um terreno lá. Porque é um Deus ali de mercado. A simonia também era criticada. A simonia era uma prática da Igreja Católica de vender objetos sagrados. Venderam tantos pedaços da cruz de Cristo que dava para construir a Arca de Noé. A galera acreditava ali que era pedaço da cruz. Toda a verdade, a gente pegava lá e falava, isso aqui é um pedaço da cruz. Mesma coisa acontecia com os mais santos, né? Tinha a venda também de cargos eclesiásticos, a igreja também vendia cargos eclesiásticos. Se quiser chegar a bispo, chegar a cardeal, até a papa, né? Eram papas durante a história da igreja, extremamente corruptos, safados, sem vergonha, tinham famílias. Na verdade, transformava a cúria romana num puteiro. Ou melhor, o puteiro só tinha relações héteros, né? Homem com mulher. Na verdade, algo bem mais tenso, porque tinha relações homossexuais, orgias. Então, Martin Lutero questionava no início, em 1517, ele dá início à Reforma Protestante. Ele é a principal figura da Reforma Protestante. Depois dele vem outro, João Calvino. E a grande contribuição para a reforma protestante do Calvino é a predestinação. Se Deus é onisciente, Deus sabe de tudo. Se Deus sabe de tudo, Ele sabe o que você vai fazer antes mesmo de você fazer. Se Deus sabe o que você vai fazer antes de você fazer, é porque você não é livre. Já está programado, predeterminado, se você vai para o céu ou para o inferno. Não há liberdade, está tudo pré-determinado e pré-programado antes mesmo de você nascer. Antes de você nascer, Deus já sabe todas as escolhas que você vai fazer ao longo da sua vida. Você não vai escolher. Se antes de você nascer ele já sabe, é porque tudo já está traçado, pré-programado. Aí os cristãos, os crentes, os protestantes começaram a ficar preocupados. Peraí, se já está tudo pré-determinado, se eu estou predestinado, como é que eu vou saber se eu sou predestinado a ir para o céu ou a ir para o inferno? O sinal de que você está predestinado é se você prosperar. Se você enriquecer, é um sinal de que você é um escolhido. Deus abençoou a sua vida e você vai para o céu. Miséria é uma maldição divina para os pecadores. E aí o protestante vai começar a ter uma ética voltada para o trabalho, para uma vida de ascese, de privações. E aí esse protestante que trabalha bastante, que não gasta com besteira, com orgias, com putaria, com drogas, com bebidas, esse sujeito começa a poupar, e poupando ele começa a enriquecer. Enriquecendo ele começa a investir esse dinheiro que ele vai conquistando no início do seu trabalho, e vai transformando esse dinheiro cada vez mais em capitalismo, seus primórdios da vida. Vai produzir a burguesia. Próxima questão. Humanismo.
humanismo foi um movimento cultural moderno que vai colocar o ser humano como centro. Isso é conhecido também como antropocentrismo. Então, o humanismo se opõe ao teocentrismo medieval. O que é o teocentrismo? Centrismo é centro. Teo em grego é Deus. Então, o humanismo moderno substitui o teocentrismo medieval. Deus deixa de ser o centro. A religião já não é mais a principal preocupação do homem, do ser humano moderno. Agora o ser humano quer conhecer a si mesmo e a natureza, o mundo à sua volta. Conhecer a natureza para assim dominá-la, controlá-la. E não mais acreditar que a natureza é obra de Deus e é que Deus quem domina e controla os fenômenos naturais. Agora o ser humano quer ter o controle sobre esses fenômenos. Então o humanismo é esse movimento cultural, que agora retrata muito mais o ser humano que a Deus. A obra de arte medieval era voltada para retratar as coisas religiosas, os anjos, os santos e o próprio Deus. Agora, a obra de arte vai se voltar para retratar, exprimir a humanidade, o ser humano. Por isso, humanismo. Próxima questão. Considerando o leitor da empresa. Johannes Gutenberg. Tá certo? Oi? Tá certo. Tinha um exemplo da empresa. Imprensa. Imprensa. Ele criou tipos móveis que permitiram aí você imprimir livros, não imprimir como hoje das impressoras. Isso acabou contribuindo para a popularização da leitura dos livros. Não veio uma popularização que ainda quem tinha acesso era uma elite. Elite ali, ninguém era nada. Na Idade Média os livros eram caríssimos, porque os livros eram copiados. A Bíblia, por exemplo, imagina você copiar à mão a Bíblia inteira. Você tem que copiar um quadro aqui, para você copiar a Bíblia. Então tinha os monges copistas que ficavam nos mosteiros copiando a Bíblia ali. Então esse é um trabalho de meses, por isso a Bíblia era caríssima. E aí o povo que já era analfabeto tinha condição também de comprar a Bíblia. A partir do momento que Johannes Gutenberg desenvolve a imprensa, usando papel, que era uma invenção dos chineses, assim como os tipos móveis também os chineses usavam, mas a escrita chinesa é completamente diferente da nossa. Né? Como é que chama? Asiático. Oi? Asiático. Então, mas eu não sei como é que chama aqueles Símbolo lá. símbolos lá, né? Porque tem os hieróglifos que são dos egípcios. Agora, da escrita japonesa, chinesa, ideogramas, acho que não sei se é isso. Ué? Tem internet aí? Melhoraram? Não, mentiroso. Fala 100 anos. Vai. Hoje no banheiro. Chegou agora. Mala. Oi? Diagrama? Diagrama? Esse é o alfabeto, né? Como é que chama essas letras aí? Grego. Chamadas letras chinesas, japonesas.
daquelas coisinhas ali é uma ideia, né? Diferente do nosso, que é um alfabeto. Alfabeto Aí grego. tem o alfabeto grego, que vem do alfabeto fenício, que era o alfabeto cuneiforme. Boa. Cuneiforme. Boa. Sabe o que é cuneiforme? É um alfabeto. Enfiava, Aqui, ó. Ó, enfiava, ó. enfiava a cunha no barro ali, né? Aí o Eu cunhando. gosto de enfiar Isso, a colher cuneiforme. no pato, no redondinho. Oh, Próxima questão. deixa eu ver, acabou, né? Acabou? Fala pra ele. Não, mas deixa só para matar. Aqui, teocentrismo é Deus do centro, antropocentrismo é o ser humano do centro. Teocentrismo na Idade Média, antropocentrismo na Idade Moderna. Idade Média, a religião de Deus é o centro de tudo. Na Idade Moderna, o ser humano passa a ser o centro. Próxima questão. Ah, colocar na tua foto, mostra, irmão. Oi? Que é filosofia laica. Filosofia laica. A filosofia medieval era uma filosofia religiosa, ligada à teologia. A filosofia moderna é uma filosofia laica, Ai, desvinculada da religião. e é? Isso deu origem ao Estado laico. O que é o Estado laico? O Estado que não tem religião. Não é que é proibido a religião. Isso quer dizer que a religião não mais determina o modus operandi do Estado. A religião não mais determina a reflexão filosófica. Agora a filosofia vai refletir sobre outras coisas, não exclusivamente sobre coisas religiosas. No Estado laico, ele não tem nenhuma religião, mas ele permite que as pessoas tenham religião. Ele que não pode ter. Então, a religião não pode mais interferir no Estado, no governo, na política, apesar de que interfere. Hoje, uma das maiores bancadas no Congresso é a bancada evangélica. Fica lá defendendo interesses evangélicos, sendo que nem todo mundo do Brasil é evangélico. Então, por que você tem que seguir as diretrizes de uma religião que não é a sua religião? Por que o Estado tem que impor? A mesma coisa na reflexão filosófica. A religião não pode querer dizer e determinar sobre o que eu vou pensar, sobre o que eu vou refletir, sobre o que eu vou teorizar, sobre o que a ciência vai ou não pesquisar. Não é a religião que tem que definir isso. A filosofia é autônoma agora, a partir do início da modernidade, né? Hoje é isso aí, galera. Entende, falou. É. Lá, só tá aqui. Agora o que é livroso aqui? Inglês. Boa. Eu prefiro pra minha sala. Vou ver um próximo horário.